Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra, nós temos perante nossos olhos, ela é a bendita palavra de Deus, ela é que fala aos corações, ela é que nos transforma, e ela também, eu sei, ela endurece corações, para que ninguém se converta a Ti. Incrível, é o poder da Tua palavra, mas nós estamos fiados em Ti, confiados de que Deus opera maravilhas. Por isso que estou pregando a Tua palavra, porque fui encomendado, fui chamado para isso, para entregar o que eu recebi. Então, Senhor, dá-nos Tua graça para todos que aqui estão e para todos quantos vão ouvir pela internet. Nós vamos te agradecer, em nome de Cristo. Amém. Pois não, meu irmão, meus irmãos, podem sentar. Eu tenho como tema aqui, irmãos, firmados na misericordiosa salvação. Vou repetir aqui só para vocês lembrarem. Firmados numa misericordiosa salvação. Agora, vocês vão entender isto. Ontem eu pude conversar com minha irmã Noélia, que mora lá em Uberlândia. A minha irmã, nós somos criados num lar cristão, tá? Minha mãe crente, meu pai não era. Minha mãe crente, sempre orando pelos filhos. Tá? E minha irmã hoje, casada, mora lá em Uberlândia, tá? E ela sempre está mandando mensagens boas para a gente, edificantes, que ela recebe de outros, né? Mas ontem ela falou, Davi, eu tive Covid e eu fiquei preocupado, será que eu sou salva? Eu estou trazendo essa ilustração porque pode acontecer com vocês, comigo, né? Naquele momento, quando está tudo bem, quando a vida está boa, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, a vida está ótima, a família está bem. Nós não preocupamos com isso. Mas quando chega aquele momento difícil, momento de angústia, momento de dor, que você vê que uma enfermidade letal dessa bate a porta da sua vida e você fica assustado, né? Será que eu sou salvo? Esse será que eu sou salvo pode estar indicando alguma coisa na vida, tá? Não está dizendo que você não seja salvo, mas é que os momentos de angústia e de escuridão na vida faz a gente preocupar. Por outro lado, esse assunto aqui, queridos irmãos, baseado nisso, é para mostrar para vocês que o crente, ele é firmado só na misericordiosa salvação. Noélia, minha irmã, é uma crente. Dá para perceber na vida dela como ela cresceu na fé. Tá? E para um crente, pode chegar momento como esse, de a pessoa pensar que e não é salvo. Dá medo, né? Eu estou à beira da eternidade. Eu estou beirando em sair desta vida e passar para outra. Será que eu vou entrar no céu? Ou eu vou cair como um chumbo no inferno? É muito importante examinar isso, irmãos. Também, na minha responsabilidade como pastor, ou como de qualquer outro pastor, é orientar os crentes. Porque Satanás vem mesmo. Lembra aquela passagem lá em Éfeso? Tomai o capacete da salvação. Por quê? Porque é aqui que Satanás nos atinge. Né? Nós estamos vivendo uma época agora, irmãos,
Que cristianismo hoje, ser crente hoje, é tudo baseado em emoções. É em festa, é bagunça dentro da igreja, tá? É show dentro das igrejas. Os pastores não pregam mais o que a Bíblia manda pregar, tá? Porque senão perde o pessoal, tá? Então, queridos irmãos, esse espírito chamado de adoração, de louvorzão que eles falam aí hoje, de sentimentalismo, proveniente de um ambiente do movimento pentecostal, pode atrapalhar a vida da gente. Tá? Atrapalha mesmo. Tá? Você se sente como crente. E é perigoso isso. Lembra que ele falou capacete da salvação. Você coloca o capacete para vir na igreja, para vir em qualquer lugar de moto. Tá? Por quê? Por causa de perigo. Se você tomar uma queda, você pode machucar a cabeça e pode morrer. Se você não usar um capacete. Então Satanás nos atinge aqui. E é sobre isso que eu quero tratar. A Bíblia inteira, irmãos, expõe uma salvação onde o crente está firmado na misericórdia. Misericórdia. Por que Deus tratou Davi como ele está tratando? Pode pôr seu nome. Pode pôr. Seja individual aí. Tá? Por que Deus me chamou? Por quê? Eu merecia? De maneira nenhuma. Eu sou melhor do que os outros que estão lá fora? Jamais. Jamais. Então, irmãos, a palavra misericórdia, ela aparece milhares de vezes na Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Olha os Salmos. Misericórdia. Porque eu era podre no pecado. Eu era um verme no pecado. E Deus teve misericórdia de mim. Tá? A doutrina da eleição, ela é fenomenal, porque ela tira a gente do orgulho próprio. Tá? Então, queridos irmãos, eu quero que a casa da vida de vocês seja feita com materiais eternos. É claro que se você não é crente, eu diria para os irmãos que a vida vai mostrar muito amor pelo mundo. Tá? O crente não. O crente ama Cristo e quando ele chega na hora que ele está com dúvida se ele é crente ou não, ele se firma no Senhor ainda. Tá? Firma ali. Não foi por meu merecimento. E outra coisa, tem outro fato aqui. Eu penso o seguinte, se Deus agora me lançasse no inferno, é porque eu mereço. Ele não vai fazer isso porque a graça me aprova em salvar. Não vai fazer. Tá? Mas se ele fizesse, eu de cá, glória ao teu nome. Porque quem era eu? Foi por isso que nós cantamos aquele hino, número 18. Vamos então adiante, irmãos. Eu quero lembrar, irmãos. Os irmãos já leram sobre o tabernáculo? Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Moisés foi o orientador do povo. Deus passou todo o material do céu. Todo. Falou, não põe nenhum prego aí que não seja orientado por mim. Tudo ali era prata, ouro, bronze, tá? Todo o material era assim, com exceção das cortinas, tá? Mas o restante era tudo manifestando quem é Deus. Eu quero que os irmãos lembrem que o material da nossa salvação, ele é feito de material do céu. Se você colocar qualquer ingrediente dentro da sua vida, fora o que está na palavra de Deus, você vai ficar perturbado. Tá? Vai ficar perturbado. Eu tenho certeza que muita gente saiu da igreja aqui. O que eu queria é que você está na igreja, você está ouvindo a verdade, humilha. Caia perante o Senhor. Tá? Não fica com raiva, não. Caia perante o Senhor. Pronto. Esse é o segredo da vida cristã. Ah, eu sou salvo, que ele está duvidando. Não. Caia perante o Senhor. Eu tenho uma irmã, ela mora em São Paulo,
Ela diz, quando eu ouço a palavra de Deus, que mexe com minha vida, eu me alegro no Senhor, porque eu estou ouvindo a verdade. Então, irmãos, eu tomo esta passagem aqui de 2 Tessalonicenses para explicar rapidamente as lições no contexto, tá? Esta carta aqui, irmãos, a segunda carta, foi uma carta incrível. Porque na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre a vinda de Cristo. É como se ele estivesse falando, olha, a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Tá? E o povo lá, os crentes ficaram com medo, porque estava vindo aflições. E eles pensaram que aquelas aflições era o dia que Cristo já tinha voltado e eles estavam passando pela grande tribulação. Você imaginou? Né? Eu tenho visto tanto falar sobre a grande tribulação, como é que o anticristo vai vir, e como vai ser como será nos dias finais. Né? E Paulo mandou essa segunda carta para explicar, olha, vai acontecer, mas tem alguns sinais que vocês precisam saber. E um desses sinais é a maneira como Satanás colocará um tapete no mundo para a chegada do anticristo. Ele está fazendo isso agora. Ele está colocando aquele tapete vermelho, mobilizado por comunistas, por a globalização, né? Para de repente aparecer o homem do pecado, o anticristo. Quanto tempo vai durar isso? Não sei. Tá? Mas está acontecendo já. Então Paulo mandou essa carta para explicar isso. Irmãos, a volta de Cristo não vai acontecer sem isso. Tá? Então, queridos irmãos, o que vai acontecer nos dias finais? Olha o que ele diz. Versículo 7. Eu estou dando aqui um contexto para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Se eu pegar o versículo 13 aqui, sem explicar para os irmãos, vocês não vão checar nada aqui. Tá? Ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá? O que aconteceu? O que está acontecendo? O mistério da iniquidade está operando, irmãos. E está com grande ardor isso. Maldade, sexo, imoralidade, pedofilia. Tá? O que mais? Homossexualismo. Está invadindo o mundo todo. As igrejas fracas. Tá? Mentiras religiosas. Chamado isso o mistério da iniquidade. Mistério, os irmãos sabem, é uma coisa que eu não entendo. Né? Mistério é uma coisa que eu estou procurando saber aqui. Então Deus está mostrando agora, o mistério da iniquidade opera. Aí então, será de fato, versículo 8, revelado quem? O iníquo, quer dizer, o anticristo, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está vendo? Que é importante os irmãos saberem. Quando fala da vinda de Cristo, fala em 3 aspectos. Revelação, manifestação e vinda. Tá? É muito importante saber desses detalhes na Bíblia, queridos irmãos. Outro detalhe aqui, versículo 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. É Satanás que vai dar todo o poder para o anticristo operar no mundo. Todo o poder. E a gente vê isso, alguns homens hoje, né? Como Maduro lá na Venezuela. Aquele homem tem todo o poder do diabo para maltratar o povo, para nem pensar um pouquinho em compaixão. Eles são terríveis. Né? E aqui também no Brasil, nós vemos vários elementos, tá? Mostrando quem eles são. Isso é apenas sinal, um pequeno sinal do que é o anticristo, irmão. Ele vai ser assim, exatamente um homem completamente do pecado. Do pecado. Não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem dó de ninguém. É ele dominando tudo. Então os ditadores que sempre apareceram no mundo,
Eles são apenas uma figurazinha do que vai ser o anticristo. Tá? Nós temos vários ditadores hoje no mundo. E agora, irmãos, veja, isso aqui nem é ainda a grande tribulação, tá? São sinais. Veja o que diz aí. Sinais e prodígios, com todo, versículo 10, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí você pergunta, ô pastor, não está falando sobre a livre decisão do homem? Que o homem é livre, o livre-arbítrio, que Deus falou com eles, não quiseram. Não tem nada disso. Está revelando o quê? O que está revelando aqui? O Jailson não quis ouvir. Por quê? É natural dele. É natural do homem, qualquer um de vocês aqui. É natural não querer a verdade. É natural. Tá? Agora, por que fala isso? Sabe por quê? Porque Deus está fazendo a diferença entre os que ouvem e os que não ouvem. Veja bem, fulano de tal não ouviu a verdade, deu crédito à mentira. Por quê? Deus não estava atuando nele. Só isso aí. Deus, o Pai, não os escolheu. Vocês querem entender isso melhor? Vamos para o versículo 13. Olha, entretanto, devemos dar graças a vocês por Deus. É assim que está na sua Bíblia? É aqui que eu quero mostrar para os irmãos. A Bíblia está falando, quando eu olho para um crente, eu dou graças a Deus por ele. Então eu não estou dando graças a Deus pela vida de fulano de tal. Eu não estou dando graças a Deus, graças a fulano de tal. É isso que eu quero chegar. Desculpa. Né? Opa, fulano de tal fez uma decisão. Ah, que bom. Ele pelo menos tomou. Não. Você o fez porque Deus quis. Então Deus aqui está mostrando. Veja bem, irmãos. Sejam capciosos. Nós temos a Trindade. Pai, Filho e Espírito. Lembra bem? Quando você olha para Cristo Jesus, Ele veio salvar. Ele é Deus homem. Deus homem. Mas lembra, tem o Pai. A decisão total é do Pai. Lembra que Jesus falou, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus ama a raça humana? Como homem? Sim. Mas Ele não veio cumprir a vontade do homem. Ele veio cumprir a vontade daquele que enviou. E também tem o trabalho do Espírito. Quem chama, quem vivifica, é o Espírito. A Trindade opera para a glória de Deus e não do homem. Eu fui salvo porque Deus aprove usar de misericórdia para comigo. E não porque eu quis. Senão não teria lugar para o versículo 13. Os irmãos entenderam agora? Veja aí. Está vendo? Quando diz aqui, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o que é que Deus está fazendo. Ele está mostrando a todo mundo, no mundo inteiro, aqui no Brasil, através da pregação, para todos. Deus manifestou sua salvação? Manifestou. Quantos vão querer? Ninguém. Ninguém quer. Eles vão dizer, eu não quero andar por esse caminho. Eu não quero ouvir isso. Então os irmãos entendem agora que tem que haver uma intervenção da graça, da misericórdia. E aí entra os escolhidos. Então, queridos irmãos, vamos agora para o texto. Então eu dei para os irmãos um contexto apenas. Vamos para o texto agora, que está no versículo 13. A primeira lição que temos aqui é que a eleição é motivo claro e inequívoco, sem equívoco nenhum, da misericórdia de Deus. Onde vocês baseiam isso? Olha o versículo 13. Descubram por vocês. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados. Olha que coisa fantástica. Tá? Por que eu sou salvo? Se eu não fosse salvo, irmão,
eu estaria contente no mundo. Eu estaria lá, de manhã do domingo, passeando, preparando um churrasco, convidando os amigos, tomando minhas cervejas. Olha aí. Mas por que eu sou crente agora? Um Deus usou de compaixão para comigo e me chamou, abriu meus olhos. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Olha, irmãos, vamos para firmar nossos pés na rocha? Vamos lá. A primeira lição aqui. A eleição foi baseada na graça de Deus. Por favor, eu vou repetir aqui. Eleição, Deus me escolheu, não porque houve alguma coisa boa em mim. Ele me escolheu baseado na graça dele. Está vendo o projeto da eternidade? Deus escolheu os dele em Cristo. A escolha foi feita em Cristo apenas. E não no homem. Como é que nós percebemos isso? Como é que nós percebemos que os crentes são assim? É pela maneira como Deus chama. Ele chama arrependidos. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele chama os eleitos dele ao lugar chamado arrependimento. Então, irmãos, quando você vê o culto, domingo de manhã, domingo à noite, e até varrendo a semana inteira, pecadores querendo saber, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Tem alguém para pregar a verdade? Tem alguém? Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Eu falo isso para os irmãos porque tudo os comunistas têm feito, tudo em nossos dias, para que não haja arrependimento. E vida cristã sem arrependimento não é vida cristã. Não é, queridos irmãos. Primeiro Deus chama o homem movido à palavra. Coração quebrantado. Eu pequei contra Deus. Nada com o homem, irmãos. Tem pessoas que gostam da igreja por causa do pastor, fulano de tal, do ambiente, de uma música mundana que entrou na igreja. Mas eles não estão pensando no fato que é que Deus chama. É Deus quem chama. Vinde. Se não houvesse vinde, pecador nenhum vem. Então estamos orando aqui, para que haja isso, queridos irmãos. Olha como eu tenho mensagem para pregar. Tenho. Até o final da minha vida, eu tenho mensagem para pregar. Eu estou chegando aos 70, mas minha voz é a mesma. Meu corpo é o mesmo, forte, pronto para pregar. Falta pecadores. Tem comida para dar? Tem, mas quem tem fome? Segundo lugar aqui, sua eleição, quer dizer, a eleição dos crentes, é motivo de culto contínuo a Deus. Veja o que ele diz aqui. Entretanto, devemos... O que é que vem depois? O que é sempre para vocês? Sempre é uma coisa contínua, né? Quem é que deixa de tomar café? Você fala, tomo café? Sempre. Eu almoço? Sempre. Bebo água? Sempre. Por quê? A ideia de continuidade. Então a Bíblia manda a gente dar graças a Deus sempre. E olha, está vendo como a eleição é motivo disso, irmãos? Por favor, deixa eu voltar um pouco aqui, porque eu tenho visto muitas pessoas se alegrando na eleição. Está errado. Se você tiver como base a sua vida cristã na eleição, você está errado. Eu já vi muitos procurando uma igreja que trata da eleição. Mas a Bíblia não trata disso.
Eleição é apenas um projeto da eternidade. A nossa vida é baseada na cruz. Eu morri com Cristo. Ele me salvou. Ele me expiou meus pecados. Ele pagou pelos meus pecados. Se não houver isso, a doutrina da eleição é apenas uma idolatria. Eu já vi muitas pessoas assim. Tá? Você é eleito? Prova pelo seu arrependimento. Prova que você foi a Cristo. Prova pela sua vida que você é dele. Pronto. Tá? Vamos lá então, irmãos. Veja bem. Sempre. Irmão, não deixemos isto. Quando você pegar o pão que você comprou na panificadora de manhã, que você vai tomar café, lembre, isso aqui veio dele. Ele me amou. Ele mandou o melhor dele para mim. Além de me salvar, me dá o pão de cada dia para eu me alimentar. Quando você sentar à mesa para almoçar, mesma coisa. Meu Deus, faz do lugar onde você está o santuário de adoração a Deus. Lembra de Noé? Quando acabou o dilúvio, ele armou um altar para adorar a Deus. Abraão, por onde ia, ele armava um altar de adoração a Deus. Tá? O crente tem essa lembrança. Meu Deus, o que eu fiz? Nada. Eu só te desonrei. Mas o Senhor me escolheu. Então, queridos, salvação é uma bendita sorte. Tá? Vamos adiante, irmãos. Outro detalhe que apresenta ainda no versículo 13 é: a eleição foi feita quando? Porque Deus vos escolheu desde o princípio. Agora, irmãos, por favor, vamos lembrar bem o que é princípio aqui. Depende muito do contexto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu estou entendendo que foi lá do Éden, lá naquele princípio de Gênesis. Mas quando fala de eleição, que Deus escolheu, o princípio aqui foi na eternidade. Tá? Então, queridos irmãos, sabe o que vocês têm hoje? Vocês têm um planeta Terra onde vocês habitam. Tem água, tem tudo na mão, chuva, comida, toda essa beleza de Deus. Sabe por quê? Porque vocês foram escolhidos. Só vocês entendem isso. Ninguém mais. Ninguém. Só o salvo entende isso. Tá? Deus fez tudo isso por causa dos seus escolhidos. Tá? Os planetas, o céu, as milhões e milhões de galáxias que tem. Ele fez isso para glorificar o nome dele e para mostrar o amor dele pelos eleitos. Tá? Então, queridos, façam um altar. Foi na eternidade. O princípio aqui é a eternidade. Agora, como eu corroboro isso? Como eu posso fortalecer isso? Efésios, ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Está vendo? Antes da fundação do mundo. A escolha não foi um plano B. Os irmãos sabem o que é plano B. Ali está o Francisco. Ele tem um projeto para colocar gesso em algum lugar. Mas não deu certo ali, ele tem um plano B. Deus não tem plano B. Tá? O que ele fez na eternidade foi perfeito e é realizado. Tá? É tão perfeito que todos os eleitos serão salvos. Nenhum deles vai se perder. E mais do que isso, tudo é contado a partir da eternidade. Para Deus, os eleitos já estão nos céus. Para Deus, os eleitos já estão sentados com Cristo. Está vendo? Tudo perfeito. Não tem nada a acrescentar. Tá? Pronto. Aí que está o segredo, irmãos, da vida cristã. Vamos adiante.
desde o princípio. A eleição também tem como base, quem é a base da eleição? Olha, irmãos, isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Na Bíblia, tem duas cabeças da raça humana. O primeiro Adão e o segundo Adão. Tá? Nós aqui, seres humanos, viemos à existência no pecado por causa do primeiro Adão. Tá? Toda a raça humana pode ir para qualquer lugar no mundo. Pode ir na Ásia, na África, na Europa, nos países aqui na América do Sul, pode ir em qualquer lugar. Os homens são o mesmo. Estão ligados a Adão. Pode ter costumes diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, irmãos sabem disso, né? Mas todos são ligados em Adão. Todos nasceram no pecado. Mas notem, na eleição, nós fomos aceitos em Cristo. Cristo é o segundo Adão. Está vendo? Então, quando um pecador se converte, há o chamado batismo do Espírito Santo, em que ele é transferido do primeiro Adão para o segundo Adão. Está vendo aqui? É chamado na Bíblia batismo. Ligados a Cristo para sempre. Está vendo? Todos os projetos da eternidade têm experiência da gente. Tá? A irmã ali pode dizer, eu fui escolhida, mas eu fui salva. Cristo me salvou, eu estava perdida. Tá? Então não tem doutrina da eleição separada da cruz. Não existe isso. Tá? Então, queridos irmãos, é assim. O amado, nós fomos escolhidos no amado. Olha que nome dado a Cristo. No amado. Amado de quem? De Deus. E deve ser o amado nosso. Vamos para a segunda parte dessa. Não vai dar para passar tudo hoje, irmãos, infelizmente. Em segundo lugar, a eleição tem um firme objetivo e fundamento. Veja, eu quero que os irmãos agora descubram este firme e objetivo fundamento. Tá? Veja o versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Eu quero perguntar aqui para vocês, qual o objetivo e fundamento da eleição? Respondam se vocês puderem falar. E eu vou continuar falando aqui na gravação, por favor. O objetivo é a salvação, desde o princípio para a salvação. Tá? Aqui está, queridos irmãos. O que o pastor Davi Sena deve fazer no púlpito? Pregar sobre família? Não. Pregar outra coisa que agrada o povo? Não. Pregar a cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu vejo pastores e mais pastores querendo mostrar beleza, filosofia, linguagem bonita. Não. Prega a mensagem da cruz. É simples demais. Paulo falou quando ele foi para a igreja, ele mandou uma carta à igreja de Corinto. Quando eu estive entre vós, eu não preguei nada que chamasse atenção para mim. Estou usando a linguagem que os irmãos podem compreender. Eu preguei a loucura do mundo, a mensagem da cruz. Cristo morreu. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15. Eu vos entreguei o que recebi. Está aqui. Está aqui. Eu estou entregando a vocês o que eu recebi. É igual o carteiro, né? O correio me entregou esta carta aqui, eu estou dando para vocês. Tá? É assim que nós temos a mensagem. Por que o púlpito aqui? Para quê? Para me pregar a mensagem da cruz. Para afirmar vocês naquela verdade da cruz. Os santos do passado viveram disso, irmãos. Milhares de santos morreram sem ter conhecimento de coisas que nós sabemos hoje. Mas eles eram firmados na verdade da cruz. Os irmãos podem olhar os nossos hinos. Olha aquele hino 18 que nós cantamos. Firmados na cruz, do amor sem igual. Olha os outros hinos.
Eles sublinham isto. Eles mostram que a vida cristã é de guerra. Ele me salvou. Eu agora tenho ele como meu amigo, porque ele me reconciliou com ele. Eu agora sou dele para sempre. Mas agora eu tenho obstáculo, tenho o diabo, tenho o mundo e tenho minha natureza carnal. E eu estou caminhando para o céu. Peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Está vendo? Por quê, queridos irmãos? Porque o objetivo foi a salvação. Tá? É a cruz. Então, se parar de pregar sobre a cruz, então começa um amontoado de apostasia. Um amontoado de um frenesi por coisas que me agradam dentro da igreja. É a mensagem da cruz. É loucura? É. Me humilha? Me humilha. Mas eu tenho que ser humilhado. Perante o meu Deus, eu preciso me humilhar, porque eu nada sou. Tá? Então não é para criar um ambiente de orgulho próprio. Vamos à lição aqui. O objetivo foi a salvação. Por quê? Porque na salvação eu vejo qual é a minha condição, irmãos. Por que eu prego aqui o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento contém a lei. E a lei fura a gente. Tá? Ela vem como uma agulha, enfiando na gente. E quem gosta de sofrer agulhada? Tá? Precisa, queridos irmãos. Tem muita gente que não gosta. Eu gosto de pastor que faça as coisas funcionar do jeito que eu gosto. Vamos ter piquenique, vamos ter festa. Espera um pouquinho. Eu tenho uma mensagem que Deus mandou. Vocês vão morrer em seus pecados se não se converterem a Cristo. Ok, queridos irmãos? A salvação também anuncia que eu estou perdido. Olha, por que salvação, irmãos? O próprio verbo salvar subentende que eu estou perdido. Não é? Esses dias eu vi, acho que foi ontem, eu não sei que país na Ásia, eles estão tentando tirar um menino do buraco, que ele caiu no buraco fundo, tentando tirar uma criança, não sei que idade é a criança. Isso é salvação. A criança deve ter morrido, mas é salvação isso. Então quando eu não entendo a minha perdição, como é que eu vou entender salvação, irmãos? Vai lá na beira-mar, vai na praia. Tem alguém lá gritando socorro porque está se afogando. Ele está buscando o quê? Salvação. Então salvação é livramento do perigo. Livramento. Então se não fala do inferno, se não fala do lago de fogo, como é que vai entender isso, queridos irmãos? Precisa pregar. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A segunda lição mostra nossa condição e que Deus mesmo trouxe consigo tudo o que era necessário para a salvação de um perdido. Hoje nós temos os médicos, muita facilidade, né? Mas antigamente os médicos iam na casa e levavam a maletinha deles e ali tinha todo o material que eles precisavam. Não era tudo que eles tinham. Né? O médico pode falhar, mas na salvação, irmãos, a salvação contém tudo e tudo que o crente precisa. Tudo. Infelizmente nós temos esse movimento hoje que tem falado sobre segunda bênção. Você aceitou Cristo, se converteu, mas você tem uma segunda bênção, batismo no Espírito Santo. Não tem isso na Bíblia não, queridos irmãos. Na salvação, tudo está ali. Tudo que eu preciso está ali. Eu fui salvo, pronto. Tudo em Cristo. Toda a minha riqueza está em Jesus. Toda a minha glória para o futuro está em Cristo. Todo o poder que eu preciso para viver cada dia está em Cristo. Tudo recebi nele. Pronto. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus, a tão grande salvação, adimensional salvação. Incrível. É muito grande a dimensão. Então, queridos irmãos, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o firme fundamento foi montado de antemão.
firme fundamento foi montado, para que não houvesse falha. Quem aqui se converteu a Cristo? É dele? Pode levantar a mão, eu quero saber. Quantos aqui se converteram a Cristo de todo o coração? Tudo é dele, tudo nele. Então não satisfaz outra coisa. O mundo hoje vive procurando novidade, irmãos. É igual os gregos, procurando novidade. Tudo está em Cristo. Você recebeu nele. Pronto. Acabou. Leia o livro de Colossenses, a carta. Tudo está em Cristo. Tudo. Não precisa mais nada. Você é crente em Cristo? Então não tem alguém mais milionário do que você. Não tem alguém mais feliz do que você. Não tem alguém mais bem-aventurado do que você. Você é dono do céu, querido. Tudo em Cristo. Tá? Então essa vida amarrotada da gente, uma vida de tristeza, de angústia, de chateação, tem que acabar. Jesus me salvou, Ele me amou, Ele me abraçou para ser dele. O resto não importa. Eu vou perder minha vida aqui. Eu vou perder tudo que eu tenho, mas eu tenho Jesus. Eu me lembro que Jessé mandou aquele hino, lá no Facebook, nunca esqueço. Tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus. Quando aqui findar tudo, Jesus não vai findar. Como foi montado isso? Agora, eu nunca posso desgrudar os irmãos do texto. Vamos voltar para o texto? Olha aí no versículo 13. O que é que diz no final? Desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está vendo aqui? Então tem duas lições aqui que eu não posso passar por cima. A primeira foi santificação do Espírito. O que é isso, irmãos? Vamos lá. Primeiro houve um trabalho soberano em atrair. Eu acho isso maravilhoso. Sabe o que é atração, né? Meus 2 netinhos, filhos de Davi, estavam brincando em casa hoje com imã, né? Procurando lugar onde tinha metal para eles colocar e ficar achando graça com aquilo, né? Você sabe que o imã atrai, né? Você sabe o que é que Deus fez com os eleitos? Ele mandou o seu Espírito para atraí-los. Interessante, né? Sabe por quê? Sabe o que é que ele fez? Ele montou tudo nos planos eternos dele. Quando é que a Aparecida ia nascer? Em que cidade? Que país? Que circunstância levaria a Aparecida para ela ouvir o Evangelho? Impressionante. Deus montou tudo perfeitamente. Onde eu iria nascer? Que circunstâncias eu tinha? Tá? Se eu era pobre ou rico? Se um homem ou mulher? Que altura eu teria? Tá? Tudo foi planejado. Isso é chamado na Bíblia predestinação. A predestinação ocupa-se com a minha vida diária. E o propósito final. Então, queridos, quem fez isso? O Espírito de Deus. Eu quero levar os irmãos, vocês estão em 2 Tessalonicenses? Vamos mais adiante um pouquinho, partindo assim, rumo ao Apocalipse. Veja 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver quem é mais rápido de todos aqui em achar, né? 1 Pedro capítulo 1. Veja o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Está vendo? A obra do Espírito Santo em atrair. Está vendo? O que ele faz no mundo todo. Às vezes Deus manda um missionário e ele vai trabalhar lá no meio dos índios. Quem imaginava? E lá os índios se convertem a Cristo. Quem fez isso? O Espírito Santo. Deus opera assim. Então, se você foi a Cristo, você foi por obra do Espírito Santo. Ele atraiu você. Em segundo lugar,
houve o trabalho. Veja como Deus liga uma coisa com outra. Deus e o homem. Veja o que diz o versículo. E agora eu tenho que voltar para 2 Tessalonicenses. E fé na verdade. Fé na verdade. Com isso aqui eu vou parar a mensagem, tá? A fé na verdade. O que isso quer dizer, irmãos? Porque não tem atuação de Deus sem uma manifestação daquele que crê. Tá? Puxa vida. Aqui está a igreja. A porta aberta. A pregação. Tem um trabalho na internet. Tem no Facebook. Tem no YouTube. Tem pelo mundo inteiro os mensageiros de Deus. Como é que Deus vai mostrar que o Espírito Santo atraiu? Como é? Como é que eu vou saber que alguém foi atraído? Pela fé na verdade. Pronto. Aí está a pregação. Alguém interessou? É a verdade do Evangelho? É. É o ouro eterno? É. Cristo morreu por mim? Sim. É isso que eu creio. Ninguém é salvo pela mentira. Ah, mas estou pregando assim meia verdade. Não. Ele é salvo pela verdade. Crê na verdade. É ali que o crente põe os pés e firme. Firme fundamento. Nós fomos salvos pela pregação da verdade. É meu dever, queridos irmãos, pregar toda a verdade. Se vai crer ou não vai crer. Deus chama os dele pela verdade. Então como é que o Espírito Santo atrai? Como é? Fulano veio, atraído por ele, ouviu a verdade. Você viu como Jesus entrou em Jericó, atravessou a cidade, foi diretamente na casa de Zaqueu? Na eternidade, Deus tinha uma agenda preparada para Zaqueu. Zaqueu veio de encontro, foi chamado. Parece livre-arbítrio, né? Mas não é. É o chamado da graça. Tá? Moveu Zaqueu para vir ao encontro com Cristo. E quando Zaqueu entrou, quando Cristo entrou na casa, entrou ali na casa de um homem ímpio, até ladrão, que roubava. Tá? Mas quando ele saiu dali, deixou um homem justo. Hoje houve salvação nesta casa. Está vendo? Então, caros irmãos, eis aí o trabalho de Deus. Não é fantástica obra? Maravilhosa. Esta é a salvação que eu creio. Que você, querido irmão, crê. E agora? O que nós vamos fazer diante dessa verdade? Jesus é melhor? É melhor do que meus bens? É melhor do que minha família? É melhor do que mãe, do que pai, do que irmão, do que parente? É melhor do que tesouros na terra? Cristo é melhor? Então, agarre-se a Ele. Ele agarrou você, para você ser dele. Agora agarre Ele. Está vendo? Apega-se nele. Eu sou teu, Jesus. Tu és meu tesouro. Eu vou ver o Senhor um dia. Eu vou fechar meus olhos para o mundo. Mas vou ver o meu Senhor, face a face. E serei igual a Ele, lá na eternidade. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais derramamento de lágrimas que nós temos aqui. Lá não haverá mais isso. Como diz aquele hino, eu sou de Jesus, aleluia, para todos sempre. Nós estamos orando pela salvação de perdidos, para que pecadores venham a Cristo, para que a porta aberta ali seja como a porta da chamada de Deus. Vinde, a porta está aberta, tem pregação da verdade. Esta é a mais linda história que os crentes devem ouvir.